Bem-vindos à nossa reunião científica de número 541. Vou passar a palavra ao doutor Arno para dar continuidade imediatamente ao nosso evento aqui. Boa noite. Ligado? Não. Acho que agora ligou, né? Ligou. Boa noite, muito obrigado pela presença de todos. Está ligado? Boa noite, muito obrigado pela presença de todos. Essa é a nossa aqui 41ª reunião científica. E nós temos 3 temas extremamente interessantes que serão discutidos hoje, sendo que, como eu acredito que não está funcionando, vai mal, vai aqui, agora está. Ok. O primeiro tema é do nosso serviço. Eu gostaria de pedir ao Dr. Sérgio Meirelles que fizesse o convite, por favor. Muito bem. Então, vamos começar mais uma reunião de forma bastante brilhante, né? Uma vez que a Centervasc vai fazer a apresentação na pessoa do Dr. João Cardoso Neto, que vai nos falar sobre dissecção aguda das artérias viscerais, o que fazer na falência do tratamento conservador. Boa noite a todos. Eu sou João Cardoso, sou médico pós-graduando do Serviço de Cirurgia Vascular e Endovascular da PUC-Rio, através do serviço do Centervasc. De antemão, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui participando dessa sessão na Regional do Rio de Janeiro. E meu tema é a dissecção arterial das artérias viscerais, em particular as artérias esplâncnicas, né, e o que nós devemos fazer quando há uma falência do tratamento conservador. De antemão, a dissecção das artérias esplênicas é uma condição clínica rara. Isso é compartilhado por todas as séries apresentadas na literatura. Com relação à artéria mesentérica superior, existem pouco mais que 100 casos relatados e em torno de 20 casos com relação ao tronco celíaco. Essa história toda começa em 1947 com Boris Feld, nos Estados Unidos, em estudos de dissecção de aorta abdominal, onde foram encontrados os primeiros casos e relatados. Outro dado também, que é um dado comum da literatura, é o gênero masculino e o acometimento com a idade média entre 50 e 60 anos de idade. Com relação aos fatores de risco, sempre procurados nas apresentações das séries, são descritos doenças do elástico, como doença de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, mas não tem nada de fato relacionado. A aterosclerose também, a necrose cística da média também é aventada como possibilidade, mas, de um modo geral, não existe uma comprovação nesse sentido. Talvez por faixa etária e característica dos pacientes, a hipertensão arterial e o tabagismo é aventado como fator de risco, mas como as séries são pequenas, poucos casos relatados, a gente não pode afirmar isso categoricamente ainda. Com relação à forma de apresentação, de um modo geral, ela tem uma dor de início súbito, é um diferencial até do quadro de abdômen agudo, uma dor epigástrica, que pode também se apresentar no quadrante superior esquerdo, de sintomas associados, náuseas, vômitos, diarreia, até inespecíficos. Existe também a forma de apresentação mais indolente, que é através da angina mesentérica, com dor pós-prandial, anorexia, vômito, que não é muito comum. O exame físico pode apresentar dor à palpação, que pode ser uma dor leve ou até mesmo sinais de irritação peritoneal, naqueles casos com complicação secundária. Nos casos de dissecção de tronco celíaco mais caracterizadamente, é possível se auscultar sopro no andar superior do abdômen, mas é um achado também
não tão comum. Bom, com relação à propedêutica armada, a tomografia ela é o carro-chefe. Nos últimos 10 anos, e principalmente com o advento dos novos softwares e o emprego mais acessível da angiotomografia, o diagnóstico tem sido mais feito nas emergências. Muitas daquelas dores abdominais que se passavam despercebidas, aqueles pacientes que às vezes eram medicados e voltavam para casa sem um diagnóstico fechado, esses pacientes hoje estão sendo contemplados com o diagnóstico da tomografia, apesar de ainda não termos muitos casos relatados. A ressonância nuclear magnética não tem um papel muito importante. Nas séries relatadas, pouco se fala da ressonância. A ressonância tem aquelas características do próprio exame, que pode estar trazendo algumas informações superestimadas das lesões. A ultrassonografia, ela é um método diagnóstico relatado, entretanto, não é o de escolha. E a arteriografia, por sua vez, como um método padrão ouro, ela é hoje utilizado no tratamento endovascular. Com relação à modalidade de tratamento, ela é dividida em conservador, farmacológico, cirúrgico e endovascular. As séries, de um modo geral, apresentam um tratamento conservador como satisfatório na conduta desses pacientes, como veremos em alguns relatos. O tratamento farmacológico, por sua vez, é aquele onde o paciente é internado com sintomas e é feita a anticoagulação. Essa anticoagulação é iniciada com heparina não fracionada e, posteriormente, esses pacientes recebem alta com uso de anticoagulante oral. Não existe uma unanimidade dos serviços com relação ao tipo de anticoagulante e também se vão utilizar ou não. Mas, naqueles pacientes com uma dor que não cede nas primeiras 24 horas com as medidas conservadoras e que também não tem características que indiquem um tratamento cirúrgico endovascular, esses pacientes são candidatos à anticoagulação. O tratamento cirúrgico, na atualidade, se reserva para aqueles casos agudos de urgência, com sinais de irritação peritoneal por sangramento, né, aqueles pacientes que têm ruptura das dissecções, seja por degeneração aneurismática, ou aqueles pacientes que apresentam um quadro isquêmico mesentérico por obliteração da luz principal, comprometendo a irrigação dos intestinos. E o tratamento endovascular, ele aparece no meio dessas modalidades como uma opção de resgate nas falhas de tratamento farmacológico e, em alguns casos, tem sido empregado também como tratamento primário, como a gente verá na frente. Bem, o nosso trabalho ele é retrospectivo no que se diz respeito à busca ativa em prontuário, revisão de prontuário, e com um segmento, com um braço prospectivo, que esses pacientes mantêm o seu segmento. Foram 3 pacientes que nós tivemos a oportunidade de avaliar no segundo semestre de 2012 e início deste ano. E todos eram pacientes sintomáticos, com dissecção das artérias esplênicas, que foram admitidos nas emergências dos hospitais que nós trabalhamos. Separadamente, cada um dos casos, nós temos o paciente A, um senhor de 78 anos, que apresentava dor abdominal da admissão, com sinais inespecíficos associados, não tinha fatores de risco, como os relatados na literatura, tinha CA de próstata, insuficiência venosa crônica, e no exame físico, um exame físico inocente, exame de laboratório sem nenhuma alteração que chamasse atenção, e na realização de angiotomografia, o que foi notado foi uma dissecção ao nível do tronco celíaco, tanto aqui no corte axial como nesse corte sagital, verifica-se um discreto flapping, e isso precisa de ter uma acurácia do olho do examinador. Então, esse paciente foi internado na unidade fechada, iniciado a anticoagulação com heparina não fracionada. Em algumas situações, há quem utilize heparina de baixo peso, mas nós utilizamos sistematicamente heparina não fracionada, em função de não sabermos qual vai ser o desfecho desse paciente nas primeiras 48 horas.
Na sequência, esse paciente teve alta para quarto, nós tivemos êxito no controle da dor e ele foi para casa utilizando o rivaroxabana, né, assintomático até o momento. Então, esse foi um paciente tratado de forma conservadora no segmento. O segundo paciente é um senhor mais jovem, de 50 anos, também com um quadro muito parecido com o anterior, com um quadro clínico, de certo modo, inocente, que, a não ser pela dor abdominal, apresentava na angiotomografia uma dissecção com um discreto flapping na artéria mesentérica superior, verificado nessas duas imagens. Esse paciente seguiu o nosso protocolo, teve alta em uso de Xarelto e, após um mês, ele nos retornou, dizendo que voltou a sentir fortes dores de forma aguda. Nós pedimos que ele fosse novamente para o pronto-socorro. Na reavaliação, esse paciente apresentava um aumento na sua dissecção, mas sem alteração na luz e também sem comprometimento distal da mesentérica e dos seus ramos. Então, nós optamos por mantê-lo em observação, em unidade fechada com heparina não fracionada, e depois trocamos o anticoagulante dele. Ele teve alta em uso de varfarina e encontra-se sintomático até o momento. Por fim, o caso que gera maior curiosidade e interesse na apresentação é o nosso paciente de 62 anos, que ele chegou com um quadro de dor abdominal, sem sintomas associados. É um paciente que é hipertenso, e o exame físico também inocente, um abdômen doloroso, e ele, na sua angiotomografia, esse paciente ele fez uma ressonância, que não tenho aqui a imagem. Nessa ressonância havia essa suspeita de uma dissecção, e daí a gente optou por solicitar uma tomografia. Bom, esse paciente, inicialmente, no seu tratamento, ele foi abordado com o nosso protocolo, utilizando heparina não fracionada, seguido de rivaroxabana na alta. E, pouco tempo depois, cerca de um mês, ele também voltou a apresentar dor. E, nesse segundo momento, quando ele veio para o pronto-socorro, a gente pediu a angio-TC, e o que nós verificamos é que aquela imagem que se apresentava na ressonância tinha uma nova conformação, havia uma degeneração aneurismática, aqui representada nesse corte sagital. Nesse corte coronal, dá para a gente perceber que a luz ela tem aqui um estreitamento de cerca de 75% a 80%, tá, no seu segmento crítico. Aqui nesse corte axial, a gente percebe também a área de secção, com trombose parcial da falsa luz. E aqui é essa reconstrução que a gente consegue diferenciar de uma maneira tridimensional a lesão. Então, esse paciente, nesse momento, teve a sua conduta modificada. Nós optamos por fazer um tratamento endovascular. Ele se apresentava estável hemodinamicamente e apresentava condições da abordagem endovascular. A proposta foi um implante de stent com uma tromboexclusão dessa dissecção aneurismática. Nessa sequência de slides, a gente percebe uma cateterização seletiva da artéria mesentérica superior, com uma angiografia. A angiografia evidenciando essa dissecção com a estenose da sua luz e o contraste preenchendo o saco aneurismático. Nesse slide, a gente posiciona um stent autoexpansível, um Everflex 7 por 40 milímetros. Nesse próximo slide, a gente já tem o stent implantado, com um controle arteriográfico. Através das suas malhas, o saco aneurismático continua sendo preenchido com contraste, e no tempo seguinte, nós conseguimos cateterizar o saco aneurismático através da malha do stent, utilizando um microcatéter EV3, um Echelon 14. Aqui é uma arteriografia no interior do saco. Posteriormente, nós evoluímos com a liberação de molas de destaque controlado, molas Axion. Foram quatro molas utilizadas, o suficiente para realizar a tromboexclusão dessa dissecção com degeneração aneurismática. Essa é a imagem de controle após um mês. É importante a gente perceber a perviedade distal da mesentérica e assim como os seus ramos
trazendo um resultado satisfatório, o que a gente pretendia. E o paciente sem sintomas de dor. Bom, é oportuno agora a gente discutir um pouco o que se tem na literatura, além daqueles dados epidemiológicos e clínicos iniciais que eu havia dito. Essa é uma ilustração de uma classificação, é uma ilustração adaptada de uma classificação feita por Sakamoto em 2007, que a partir dessa daí surgiram outros estudos em cima dessa classificação. A dissecção, nesse caso, ela é classificada em 4 tipos, de modo que na primeira, a entrada e a saída estão pérvias, de modo que o fluxo é contínuo. Esse, normalmente, são pacientes que têm uma boa evolução, com menor risco de obliteração da luz verdadeira. Os pacientes do tipo 2, onde caracteriza o nosso paciente, eles têm uma entrada pérvia, entretanto, não tem um orifício de saída. Esses pacientes podem evoluir com a pressão aumentada na falsa lúmen, podendo ocasionar a degeneração aneurismática, ruptura, ou até mesmo estenose da luz verdadeira. O tipo 3, ele é diferenciado por 2 situações, que são pequenas saculações com preenchimento de contraste no interior da luz falsa trombosada, que dá uma impressão de ulceração. E o tipo 4 é aquele em que a luz falsa ela é completamente trombosada, e o que tem nesse caso é o aumento do risco de obliteração da luz verdadeira com isquemia mesentérica. No levantamento, na revisão realizada por Sakamoto, uns dados importantes que vieram também sendo publicados nos últimos anos, é isso, o gênero masculino presente em todas as séries. Vejam a importância da tomografia computadorizada em todos os casos diagnosticados. Tá? E, com relação ao tratamento, a maior parte dos pacientes eles têm o quadro resolvido espontaneamente. Poucos são aqueles que desenvolvem condições para tratamento cirúrgico, e alguns são aqueles que chegam à falência, havendo necessidade de uma abordagem endovascular. Essa tabela resume uma revisão feita por Goebel, no serviço dos Estados Unidos, de 106 pacientes com dissecção de artéria mesentérica superior. Na maior parte dos casos, os pacientes, 56, tiveram tratamento expectante, sendo que 25 deles houve falha do tratamento, 10 submetidos à cirurgia de emergência e só 2 de tratamento endovascular. O que chama atenção aqui é que uma parte dos pacientes com anticoagulação, 23 pacientes, 15 tiveram sucesso, e em torno de 34%, 8 pacientes tiveram falha. E esses pacientes puderam ser resgatados por um tratamento endovascular com um resultado satisfatório. Ainda nessa mesma revisão, elencando o primeiro caso descrito com tratamento endovascular até a ocasião dele, em 2009, todos os pacientes submetidos a tratamento endovascular tiveram a resolução da dor, e isso torna a abordagem factível como resgate desses pacientes. Aqui é o nosso protocolo, onde nós temos a seguinte orientação quando encontramos pacientes com suspeita de dissecção. Aqueles pacientes com achado incidental, sem alterações significativas na tomografia e no exame físico, eles são acompanhados. Aqueles pacientes em acompanhamento que têm uma progressão dessa dissecção, seja ela no comprimento da dissecção ou como uma degeneração aneurismática, eles podem ser submetidos ao tratamento endovascular ou cirúrgico, a depender da apresentação clínica do paciente. Os pacientes sintomáticos na emergência têm 2 vertentes. Aqueles pacientes em abdômen agudo têm que ser eminentemente tratados com uma cirurgia aberta, e os pacientes sem sinais de necrose intestinal, de irritação peritoneal por sangramento, segue à risca aquilo que já havíamos dito, a anticoagulação em unidade fechada. Se o paciente tem melhora da dor, ele recebe alta com anticoagulação oral. Se o paciente permanece sintomático, com anatomia favorável, sem tortuosidades, com a mesentérica factível de cateterização, ele recebe o tratamento
endovascular e, posteriormente, recebe alta para casa em uso de antiagregante plaquetário e AS Plavix. Com anatomia desfavorável e com achado compatível de abdômen agudo, a cirurgia é indicada. Concluindo, o que eu tenho para dizer é que a dissecção de artérias viscerais é uma condição rara e ainda sem uma conduta padronizada na literatura. A tomografia é fundamental no diagnóstico inicial desses pacientes. Acredito que nos próximos anos a gente vai poder ver mais casos como esses, em função do emprego mais comum nas unidades de emergência. O tratamento farmacológico é suficiente na maioria dos casos. Nas situações de instabilidade, não se deve perder tempo, a cirurgia deve ser indicada. O tratamento endovascular apresenta bons resultados na falência do tratamento conservador e ainda a gente tem a necessidade de mais estudos para podermos ter uma conduta inequívoca e mais organizada em todos os serviços. Obrigado. Obrigado. Dr. João Cardoso Neto. Nós temos uma boa notícia e uma notícia ruim. A notícia ruim é que nenhum debatedor veio à nossa reunião. E a notícia boa é que o doutor Adalberto veio à nossa reunião. Então, eu vou convidar o Adalberto para assumir os debates iniciais nessa apresentação, já evitando que ele tenha que levantar o braço, ele já está convidado para fazer o debate logo. Já, a Cuba tem espaço de 3 debatedores, Adalberto. Mas aí vocês me pegam para debater um assunto tão raro assim, que a gente nunca viu, que a gente nunca fez. Não, menor problema. Não, na verdade, o que me chamou a atenção aí foi o seguinte, os casos foram conduzidos de maneira brilhante, né, de maneira alto nível, entendeu? Com uma conduta absolutamente útil, quer dizer, benéfica para o paciente, porque 2 casos, e sabendo o grupo, e o grupo estuda muito, o grupo realmente é um grupo de alta qualidade no país, sabe que a condução das dissecções nesses territórios, como a carótida, mesentérica, viscerais, deve ser conduzida conservadoramente, com tratamento clínico, mas quando se deparou com um caso que fugiu à regra, ou seja, não estabilizou com o tratamento clínico e complicou, como os senhores viram ali, com o aneurisma, então o grupo soube, evidentemente, conduzir a coisa como deve, na nossa opinião, que é fazer um tratamento também menos agressivo por via do vascular. O que me chamou a atenção, e eu gostaria até de perguntar, é que é o uso do estente autoexpansível, que eu achei interessante. Mas a gente, quando trabalha nessa área, a gente